Então a gente vai ver hoje aqui, pessoal, como fazer uma auditoria SEO de alto nível, o planejamento estratégico e tático, priorização de tarefas, que é uma metodologia que nós desenvolvemos já há algum tempo aqui na Hedgehog, que vocês vão ver que ela prioriza a complexidade de implementação versus o impacto nos resultados orgânicos. Requer um pouco de experiência, mas eu vou dar alguns exemplos, vocês vão conseguir entender, depois a gente vai também compartilhar aí um material com vocês, para vocês também utilizarem isso no dia a dia de vocês. E a gente vai fechar com o gerenciamento de projeto, onde a gente coordena todos os processos, como que a gente faz essa máquina de um projeto de SEO andar. Então, como fazer uma auditoria de SEO de alto nível? Eu já vou direto a um dos primeiros pontos, né, que é o que eu considero mais importante, que é o briefing. Na Hedgehog nós chamamos de onboarding document. Isso é um nome bonitinho, né? Nós marqueteiros gostamos de dar nomes bonitos às coisas. Mas é um briefing. Porque qual que é a importância disso, pessoal? A gente coletar informações cruciais para o nosso projeto, do tipo objetivos de negócio, informações sobre o site, expectativas do projeto, ou seja, o que o cliente espera obter com a otimização do site. Além do óbvio que é atingir as primeiras posições do Google, qual que é a representação ou representatividade do tráfego orgânico nas estratégias globais da marca, os diferenciais da empresa, desde a empresa até produtos, e também solicitar os acessos, né? E documentos, como, por exemplo, acesso ao Google Analytics, ao Google Search Console, possivelmente ao CMS. A gente não costuma pedir acesso ao FTP do site, porque no primeiro momento da auditoria não há necessidade, e fica até uma dica, quanto menos vocês mexerem com isso no primeiro momento, melhor até, por questões de ter acesso e tal, vai fazer alguma coisa errada e acaba quebrando o site do cliente, sei que não é o caso, mas eu prefiro ter um pouco de cautela nesse primeiro momento de auditoria e planejamento. Também o manual da marca, muito importante, pessoal. Por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa, do tamanho da marca, né, tem muitas coisas que podem ou não podem ser faladas, coisas que a gente pode ou não pode analisar, palavras que a gente vai poder trabalhar ou não. Então é muito importante vocês coletarem essas informações. Também, dependendo digamos assim, não diria da complexidade do manual da marca, acabou até me fugindo a palavra aqui agora, mas dependendo de manuais da marca, eles trazem não só os objetivos de negócio, mas o tom de voz, as personas, tudo isso ajuda a nortear o nosso trabalho de auditoria e planejamento. Então, quanto mais informações vocês tiverem, e recomendo que se vocês puderem fazer essa sessão direto com o cliente, geralmente a gente manda um documento como esse que vocês estão vendo na foto, mas se vocês conseguirem sentar na mesa e fazer essas perguntas para o cliente e já irem anotando, acaba sendo ainda muito mais rica essa fase do que a gente chama de descoberta, né? Dessa fase de aprendizado com o cliente. Então, com essas informações na mão, a gente já pode partir para a auditoria propriamente dita. E aí, a gente tem que escolher as nossas ferramentas. Coloquei aí weapons, né? As nossas armas. Então, a primeira e mais importante delas é o Google Search Console. Para quem ainda não conhece, quem estava vivendo aí isolado do mundo todos esses anos, o Google Search Console é um serviço gratuito do Google, onde a gente consegue ter informações preciosíssimas sobre a nossa performance orgânica. É a única ferramenta do mundo que a gente consegue ter acessos de quais palavras-chave os usuários estão digitando no Google, estão pesquisando para encontrar o nosso site. A gente consegue isso a nível de página, a nível de palavra, informações do tipo dos erros de rastreamento, se o nosso site já está no Mobile First Index, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Enfim, é uma ferramenta de extrema importância para um projeto de SEO. Se vocês não tiverem, assim, quem está aí começando ou está fazendo o próprio trabalho de SEO in-house, né, com a própria empresa, com o próprio site, se você não tiver dinheiro para mais nenhuma ferramenta ou para comprar nenhuma ferramenta, o Search Console é uma ferramenta que te dá todas as informações que vocês precisam para tocar um projeto de SEO. Vai desde a saúde do seu site, do rastreamento, da indexação, de como o Google Bot está vendo a sua página, enfim, os links que o seu site recebe. É um canivetinho suíço aqui
que vem direto do Google, né? Com informações direto da fonte. Então, é essencial para um trabalho de auditoria e até recorrente de SEO. Outra ferramenta gratuita que também é muito importante, que se você não conhece, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar do Google Analytics, já utilizou, enfim, são raros os casos que a gente pega um cliente que não tem o Analytics instalado, mas eu falo isso porque às vezes até na Inglaterra, a gente já teve um cliente novo agora lá que o site não tinha nem Analytics ainda e não era um site de uma empresa tão pequena assim, tá? Às vezes acontece, mas vamos lá, o Analytics lá também é um serviço gratuito do Google. A implementação já é um pouquinho mais complexa, porque ela necessita que você instale um código dentro do seu site, de preferência via Google Tag Manager. Então, se você não tem conhecimento, você não tem acesso ao código, você não consegue fazer, peça para um programador, peça para o seu pessoal de desenvolvimento ou procure um profissional que vai te ajudar. É uma coisa simples, rápida de ser feita, para uma configuração assim básica, para intermediária, 2 horinhas, aí eu estou dizendo para configurar metas e tudo, para você ter acesso a essas informações. Então, Google Analytics, muito importante também para a gente entender comportamento de visita, de onde está vindo o tráfego, que tipo de dispositivo os usuários estão acessando o nosso site, tem acesso, tem relatório de tempo de carregamento, conversões, ou seja, é uma ferramenta que vai nos dar as informações para a gente poder entender como é que está o site hoje, como é que ele vinha performando e depois fazer um comparativo. Então, eu sempre analiso 12 meses de dados para quê? Para a gente poder analisar as sazonalidades, para a gente poder identificar algum probleminha que o site teve, enfim, é com base nos dados que a gente vai definir esse nosso projeto de SEO. Aqui a gente consegue extrair informações preciosíssimas para esse nosso trabalho. E aí, saindo um pouco do suíte do Google, já entrando em umas ferramentas pagas, o SEMrush é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia. Ela é uma das ferramentas que oferece o melhor custo-benefício do mercado. Por quê? Porque você consegue não ter só uma ferramenta de SEO na mão, você consegue ter um suíte de praticamente tudo dentro do marketing digital. Ferramenta para busca paga, ferramenta para redes sociais, análise de conteúdo, rastreamento do seu site, que é o ponto que a gente utiliza principalmente aqui na nossa análise, para a nossa auditoria do site. A gente utiliza o Site Audit, que é uma ferramenta que vai rastrear o seu site e vai apontar todos os erros, avisos e notificações, ou seja, não conformidades que o seu site tem em relação às diretrizes do Google ou os fatores de ranqueamento. Ela também permite que você faça pesquisa de palavras-chave, ela permite que você analise a qualidade do seu conteúdo e também os seus concorrentes. Então, a gente utiliza muito a SEMrush para análise competitiva, onde eu consigo ver realmente quais são as palavras que aquele concorrente está ranqueando, quais são as principais páginas que ele ranqueia, enfim, várias informações que ajudam também a gente a direcionar o nosso planejamento e nortear as nossas estratégias. Uma terceira ferramenta, e essa aqui é única e exclusivamente da parte técnica, é o Sitebulb. Ela complementa a análise do Site Audit da SEMrush, tá? Eu adoro essa ferramenta porque o custo dela é muito baixo, são 25 libras, aí mais ou menos 30 euros, e para quem está no Brasil, 160, 170 reais. É mês, tá? Só que se você quiser adicionar um novo usuário, 5 libras a mais, assim, só um parênteses antes de eu continuar, tá, pessoal? Eu não tenho nenhuma relação comercial com essas duas empresas, eu estou realmente trazendo aqui para vocês a realidade do nosso dia a dia dentro da RedHog, ferramentas que eu recomendo mesmo, que vocês utilizam mesmo, eu não ganho nada com isso em recomendá-las, mas é que elas são excelentes, tá? O Sitebulb, ele faz uma análise técnica muito mais aprofundada que a do SEMrush, então vale muito a pena vocês considerarem essa ferramenta. Poxa, eu não tenho dinheiro para comprar as duas. Se você tiver um viés mais técnico, opte pelo Sitebulb. Você vai ter uma ferramenta preciosíssima. São 500 mil páginas que você pode rastrear e também não tem limite de projeto. Cara, vale muito a pena. E ela analisa, assim, desde a declaração de idioma no seu HTML até dados de performance, de page speed e mais outros elementos. Ela é muito complexa, análise de log de servidor. Então, ela é um suite técnico poderosíssimo
provém análises e também o wiki de informações deles, né? É muito, muito extenso e muito detalhado. Praticamente para todos os elementos que eles analisam, eles vão te explicar o porquê daquele erro e como você pode corrigi-los. Ainda assim, tudo em inglês essa parte, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma ferramenta que ajuda a gente a ganhar muito tempo em nossas análises, muito tempo na parte de planejar o que precisa ser feito na parte técnica. Terceira e quarta ferramentas, o Screaming Frog e o SEO Log File Analyzer. O Screaming Frog ele vai fazer um rastreamento completo do seu site e ele vai trazer todas as informações que são importantes para a gente fazer um trabalho de SEO de qualidade, desde a parte do homepage até a parte técnica. Então ele vai analisar títulos, descrições, URLs, heading tags, imagens, page speed, você consegue integrar ela com o Analytics, com o Search Console, com o Ahrefs, com o Majestic. É uma ferramentinha assim poderosíssima. Ela permite também fazer testes de renderização. Ela permite você fazer extrações ou custom extracts, ou seja, se você quiser analisar uma determinada SERP para entender qual que é a frequência de palavras-chave, isso é uma análise mais avançada, tá? Que os primeiros colocados têm, você consegue fazer essa extração e com isso melhorar a sua otimização de uma maneira automatizada. O Log File Analyzer, o SEO Log File Analyzer, como o próprio nome já diz, é uma ferramenta para a gente analisar logs de servidor, uma análise mais avançada, mais de suma importância nos dias de hoje, que basicamente é compreender o comportamento do bot dentro do nosso site. Essa ferramentinha, até 500 megas de arquivo, ela consegue fazer de graça. Então, ambas essas ferramentas, se você tem um site mediano de até 500 páginas, você não precisa pagar por elas. Tá? Então, você consegue realmente fazer um trabalho legal aí para quem está começando. Se você já tem agência, se você já tem um projeto mais avançado, um site maior, vale a pena contratar, é uma contratação anual, tá? Como eu disse, eu estou trazendo aqui as ferramentas com custo-benefício, tá, pessoal? Que vale a pena vocês considerarem aí, porque ajuda, eu penso assim, quando eu avalio uma ferramenta, o custo dela em relação ao que ela vai me fornecer em ganho de tempo, porque essa é uma das grandes metas que a gente vem trabalhando, que é automatizar processos, que a gente sabe que é difícil em SEO, e também ganhar tempo, porque eu preciso, obviamente, precisa crescer. Só que nem sempre crescimento quer dizer que você tem que contratar 300 pessoas. Hoje a gente tem tanta ferramenta na mão que a gente tem que pensar em automatizar. E essas ferramentas ajudam a gente a fazer isso. O Screaming Frog, por exemplo, a gente consegue criar rotinas, consegue colocar ele no servidor na nuvem e criar rotinas para que ele rastreie os determinados sites, já salve no Google Drive, e com isso a gente já tem um comparativo de rastreamento. Enfim, é um tópico para um webinar só falar de automação em SEO, que talvez a gente possa pensar depois aí, Rafa. Mas enfim, essas duas ferramentas são muito, muito valiosas, muito importantes para um trabalho de auditoria. Passando aqui para o Ahrefs, que é uma ferramenta que analisa os backlinks, analisa a qualidade dos links, analisa a origem dos links e também faz análise de link interno, faz análise do anchor text, ou seja, o texto âncora dos seus links, então, e principalmente da qualidade. Consequentemente, essa ferramenta ela é muito importante para análise de backlinks. Ferramentas como o SEMrush fazem isso? Fazem. Mas o Ahrefs, nesse ponto, ao meu ver, na minha opinião, continua sendo a melhor ferramenta para esse tipo de análise. E, claro, não deixe de analisar o link dos seus concorrentes também, tá? É importantíssimo vocês fazerem isso. E a última ferramenta, que é o Hotjar. Eu vi que tem um errinho de ortografia aqui, Rotter. O Hotjar é uma ferramenta, para quem não conhece, que você vai instalar um código no seu site e ele vai analisar, ele vai gravar as sessões, ele vai analisar onde os usuários estão clicando mais, ele cria os famosos heatmaps. E é uma ferramenta de suma importância para vocês fazerem análise de experiência do usuário, entender como é que o usuário está navegando dentro do seu site, se ele está conseguindo chegar até as páginas de conversão, se ele está saindo, se ele está encontrando dificuldades em clicar em algum elemento. É o básico de uma análise de experiência do usuário. Eu digo básico por quê? Porque a versão gratuita vocês já conseguem obter uma série de informações, tá? São 1000 sessões, só que você não pode definir qual página você quer, é meio aleatório. E aí, para quem já tem um trabalho mais evoluído, mais robusto, a contratação do básico, se não me engano, são $29, vale muito a pena. Vocês têm acesso a informações
preciosíssimas, que eles realmente gravam o comportamento do usuário dentro do seu site, e aí, a partir dessas análises, você consegue implementar melhorias que vão ajudar você a melhorar a experiência do seu site. Bom, dito isso, vamos ver a estrutura, né, de uma auditoria SEO. A gente sempre divide, né, uma auditoria em 6 partes mais o planejamento estratégico. Então, nós temos o cenário atual, a gente vai ver alguma explicação sobre ele, que basicamente a gente vai analisar os dados do Google Search Console, do Analytics e do SEMrush para performance orgânica. No Search Console, a gente vai analisar palavras que geram visitas para o seu site, que geram impressões, indexação, tráfego por dispositivo, backlinks. E já no Analytics a gente vai analisar fontes de tráfego, mais uma série de outras coisas. Então a ideia é fazer um mapa, um raio-x, podemos dizer assim, da performance atual do site, identificar problemas de performance e até depois fazer um comparativo futuro. Ou seja, poxa, fizemos nossa auditoria agora em janeiro, o cliente foi lá, implementou, e aí a gente faz um comparativo depois em junho, por exemplo, 6 meses depois, a gente consegue comparar como que estava a performance em janeiro com em julho e realmente ver se teve benefício, se cresceu, se não cresceu, onde foi falha, o que foi certo. Então, a ideia do cenário atual é isso. Análise competitiva, como o próprio nome já diz, nós vamos analisar os concorrentes. Geralmente a gente analisa até 5 concorrentes, e aí a gente vai analisar várias frentes. Palavras-chave que estão ranqueando, backlinks. Nós fazemos uma análise também de experiência dos sites, a gente navega por eles e coleta informações que podem ajudar a enriquecer o site dos nossos clientes. Então, é uma análise, ela é bem manual, até essa boa parte da nossa análise competitiva, mas ela gera vários insights que podem ajudar o nosso cliente a criar uma experiência melhor, a ter uma performance melhor, que não é só voltada para o SEO. Bom, experiência do usuário, aí a gente vai analisar se ele é mobile friendly ou não, ou seja, se ele é responsivo a diferentes tipos de tela, tempo de carregamento, navegação, uma série de coisas que compõem essa parte da experiência do usuário. Aí a gente vai para a parte de análises técnicas e de performance. Aqui realmente a gente vai levantar o capô do carro, né? Levantar o capô do seu site, aí, entrar no código e analisar todos os elementos que têm influência direta dentro do nosso trabalho de SEO, ou seja, o que pode estar impedindo um Googlebot de rastrear o seu site, não conformidades em código, desde os mais famosos display none até text indent, semântica do código, enfim, uma série de análises e também de performance. A gente falou de performance na experiência do usuário, mas a gente entra em mais detalhes aqui porque a gente vai analisar performance do servidor, sobrecarga na base de dados e uma série de outros elementos que as ferramentinhas nos proporcionam para esse tipo de análise. Feito isso, a gente vai para a parte do on-page e conteúdo, onde nós fazemos uma pesquisa de palavras-chave, analisamos a otimização básica das páginas, fazemos uma análise de EAT também, como a gente vai ver daqui a pouco, para isso mesmo, para a gente entender e definir como que a gente pode melhorar a otimização do conteúdo, como a gente pode enriquecer esse conteúdo para que ele tenha uma melhor performance orgânica. A última parte da auditoria é a análise de backlinks, onde nós fazemos, com o auxílio do Ahrefs, por exemplo, entender de onde vêm os links, a qualidade desses links, se esses links infringem as diretrizes de qualidade do Google e também analisar aonde os concorrentes estão conquistando links, porque aí a gente pode ter várias ideias de onde começar, melhor dizendo, começar o nosso trabalho de conquista de backlinks. E a gente soma, na verdade não é soma, né? A gente junta tudo isso e coloca dentro do planejamento estratégico. Cada uma dessas sessões da auditoria devem dar origem a tarefas, a ações que a gente vai executar durante o nosso projeto de SEO, seja ele enviando tudo isso para o cliente ou executando internamente ou com uma agência, enfim. A ideia é pegar todas as informações e condensá-la dentro do planejamento estratégico. Por isso que a gente está falando hoje aqui de auditoria e planejamento estratégico de SEO, porque um dá origem ao outro. Nós não trabalhamos aí com essas formulazinhas mágicas ou com checklists famosos que tem de SEO, não. Tudo é feito customizado e é assim que deve ser feito, porque nenhum site é igual ao outro, independente de ele utilizar as mesmas plataformas.
Nenhuma empresa é igual a outra, ou seja, algumas empresas são concorrentes, sim, mas entendem essa diversidade. Então, não tem como a gente trabalhar com checklists, templates em SEO. É óbvio que a gente tem um framework de trabalho, mas você precisa realmente analisar meticulosamente, site a site, para que você dê origem a estratégias que vão realmente fazer sentido para aquela empresa, para aquele negócio. Então, aqui no cenário atual, o que a gente analisa, pessoal? A gente analisa a performance com o Google Search Console. Vocês vão ver lá, uma vez que vocês estiverem dentro da plataforma, vocês vão ver na lateral que tem ali desempenho. É por ali que vocês vão ver quais são as palavras que estão gerando mais tráfego, que estão gerando mais impressões, como é que está o CTR, como é que está o posicionamento médio, as páginas, tudo isso. Cobertura do índice, muito importante para vocês entenderem se o Google está conseguindo indexar suas páginas, se vocês têm muito erros de rastreamento e se o seu sitemap foi enviado corretamente. Então, tudo dentro dessa seção de cobertura você consegue garantir, não nem só garantir, melhor dizendo, entender se existe algum problema de rastreamento dentro do seu site, porque isso é o mais importante. Se o Googlebot não consegue rastrear o seu site, você pode ter o site mais maravilhoso do mundo, o site com um monte de backlinks, mas se ele não consegue rastrear, não adianta nada. E um ponto que acaba sendo muito relevado dentro do Search Console, que são as ações manuais. Não é muito comum, mas basicamente são pessoas, né, são humanos, que o Google tem contratado em todo mundo, que eles fazem análises manuais nos sites. Para quem já ouviu falar do Quality Raters Guidelines, que deu origem a toda essa conversa de EAT, que a gente vai ver daqui a pouco, esses caras, se o seu site ele infringe algumas dessas diretrizes, ele vai receber uma notificação manual via Google Search Console. O bom disso é que se você estiver infringindo algumas dessas diretrizes e receber essa notificação, você sabe aonde você tem que atuar. Não é legal ter, tá? Então, raramente a gente pega algum cliente, a gente faz várias auditorias durante o ano, é muito raro a gente pegar um site com alguma notificação, mas é um ponto importante. Como eu disse, com Analytics, né, a gente vai analisar fontes de tráfego, dados comportamentais como tempo na página, bounce rate, páginas por sessão, conversões, transações, se você tiver um e-commerce, porque tudo isso ajuda a gente a entender se o tráfego é de boa qualidade, se a gente tem onde aprimorar, enfim, são elementos que são importantes. Só um parênteses, bounce rate, tempo na página não são fatores de ranqueamento, mas eles ajudam sim a ter uma melhor performance. Você não quer ficar direcionando um tráfego orgânico, 1 milhão de visitas que tem um bounce de 90%, uma taxa de rejeição de 90%. Você deve buscar sempre um melhor engajamento. Então é importante que vocês tenham analisar esses dados. E depois, dentro do SEMrush, a visibilidade, ou seja, para quais palavras ele aparece, quantas a gente tem no top 3, no top 4, quantas palavras temos na segunda página, como é que vem a performance histórica desse domínio no decorrer dos anos, sofreu queda, está em ascensão, tudo isso ajuda a gente a ter esse mapa da performance atual do site. Depois a gente vai para a análise competitiva, com o auxílio basicamente do SEMrush, a gente vai analisar as palavras dos concorrentes, vai fazer uma análise de gap de palavras-chave, basicamente é entender para quais palavras o nosso concorrente ou o concorrente do nosso cliente ranqueiam que a gente ainda não está ranqueando e a partir daí traçar uma estratégia. Estimativas de tráfego, conteúdo mais acessado, uma análise de gap de backlinks, ou seja, onde os concorrentes conquistaram links que a gente ainda não tem, quais são as oportunidades que a gente tem aqui. Então, tudo isso, pessoal, ajuda a gente a dar uma acelerada nesse nosso processo de SEO. Em vez de a gente ter que ir lá descobrir novas palavras, descobrir novos sites para a gente conquistar link, analisando os concorrentes, a gente consegue ter insights muito bons e de forma rápida. É um ganho em tempo nessa análise. E depois as outras análises, como eu disse, que são mais manuais, né? Naveguem mesmo pelo site dos seus concorrentes, tentem entender o que eles estão fazendo, olhem, comparem as duas páginas de produto, o que eles têm na página que eu não tenho, página de serviços, funcionalidades que o site oferece. É impressionante o tanto de informações, de insights, no caso, que são gerados com esse tipo de análise. E também a presença social, porque apesar de que os likes do nosso conteúdo não sejam um fator direto de ranqueamento, o Google está olhando sim para a nossa presença online, ele está olhando para o que a gente faz nas redes sociais e com isso tentando entender qual que é a reputação, qual que é a autoridade da nossa marca, o que a gente está fazendo
para esse nosso segmento. Então é importante vocês entenderem o que seus concorrentes estão fazendo e sim, vocês têm que continuar trabalhando essa sua presença online por meio de redes sociais, por meio do seu conteúdo e por aí vai. Experiência do usuário. O que a gente vai analisar? Usabilidade mobile, acessibilidade é uma coisa que o pessoal releva muito, mas tem muita importância, não só para a Google, mas também para os usuários, né, pessoal? A gente vai falar de experiência do usuário, o seu site não pode ser navegado por pessoas que têm algum tipo de deficiência. Que raios de experiência é essa, não é? A navegabilidade também, como é que está a disposição dos menus, que tipo de menu ele utiliza, será que ele usa breadcrumbs, não utiliza, as trilhas de navegação, o tempo de carregamento, que até coloquei como um asterisco aí, porque aqui a gente vai olhar mais para tempo mesmo, para performance, e depois na parte técnica a gente vai olhar o que realmente está impedindo o nosso site de carregar bem. Comportamento de visitas com o Hotjar, experiência do conteúdo, ou seja, o conteúdo que o site oferece, ele está alinhado com as pessoas, ele está alinhado com o tom de voz, ele tem uma linguagem que fala com o público-alvo da marca, isso é experiência de conteúdo. Para quem ouviu falar do BERT, né, que ele basicamente é um sistema de processamento de linguagem natural mais evoluído que o Google falou publicamente que passou a utilizar aí no final do ano passado, a gente já sabe que já estava rolando há algum tempo, ao que tudo indica, né? Basicamente é isso, é o Google tentando entender mais a fundo o seu conteúdo, não simplesmente em repetição de palavras, mas sim na experiência que o seu conteúdo tem, no contexto. E isso você analisando essa experiência do conteúdo, que são análises que muitas vezes tem que ser feito manualmente. Tem até dentro do Google Cloud o Natural Language Processing, depois eu vou mandar esses links para vocês, tá? Onde você consegue analisar como o Google Bot está lendo o seu conteúdo, tá? Funciona em português, está mais forte ainda na língua inglesa, mas quanto mais a gente usar, pessoal, mais isso vai evoluir, porque é tudo parte do machine learning. Ou seja, a gente está alimentando a máquina para que ela seja educada, para que ela consiga ser mais robusta. Então, quanto mais a gente da língua portuguesa utilizar essa ferramenta do Google, mais evoluída ela vai ficar e melhores resultados a gente vai ter da análise do nosso conteúdo. E também o look and feel do site, ou seja, a experiência geral de navegação e tal. É um site que oferece uma boa experiência alinhado com o público-alvo, alinhado com a marca, alinhado com o segmento que ele opera. Por exemplo, sei lá, se você tem um site que é mais voltado para o público mais velho, né, sei lá, 60, 60, 70 anos, você não pode ter um site com letras pequenas, você não pode ter um site com uma navegabilidade que ela é muito complexa. Você tem que pensar nisso. Então, façam análises mesmo. É uma análise, não tem muita ferramenta que pode fazer isso, sabe? É mais humanos mesmo fazendo a análise. Pega o seu analista, pega os seus analistas e façam, ou vocês mesmos naveguem pelo seu site e realmente analisem isso. Vocês vão ver que quando você faz esse ajuste, vocês sentem ganhos em termos de performance orgânica. Parte técnica. Aí, dentre eles têm as que eu considero mais importantes, mas tem muito mais análises que precisam ser feitas, mas cada uma delas dá origem a várias, tá? Rastreabilidade, que é se o Google está conseguindo rastrear o seu site ou não, se tem erros de rastreamento, se tem alguns problemas que estão impedindo o Google de rastrear todas as páginas. Dados estruturados, muito importante. Essa semana teve uma notificação de que quem está usando o Data Vocabulary, que é uma biblioteca que agora a Google descontinuou em termos de dados estruturados. Se você está trabalhando com dados estruturados, dê preferência a JSON LD. Se você ainda não está trabalhando, vai correr atrás disso, porque você tem que fazer. Então, faça essa análise, se tem erro, se não tem. Se você fizer a implementação errada de dados estruturados, que é basicamente uma incoerência na implementação, você pode ser penalizado. Por exemplo, quando você coloca as avaliações e comentários e não consegue comprovar de onde elas estão vindo. Isso é passível de penalização pelo Google. Aí analisem a semântica do código, façam um teste de renderização, porque uma coisa é o Google indexar o seu conteúdo, sua página, e outra ele conseguir processar o seu conteúdo. Então isso é muito importante. Tem a ferramentinha de URL Inspection, inspeção de URL no Google Search Console, que vocês conseguem analisar isso. Analise o seu robots.txt, o seu sitemap, tempo de carregamento. Então, utilizem as ferramentas como PageSpeed, WebDev,
e algumas outras que é GTmetrix, webpagetest.org, que são ferramentas que ajudam vocês a medir o tempo de carregamento e entender o que está causando, fazendo com que o seu site não carregue muito bem. E não deixe de analisar a segurança, né, por meio da implementação do SSL. Ah, mas meu site já tem SSL, Guazon. Só que às vezes você tem um monte de página interna que aponta para a página que não é segura. Ou enfim, analisem isso, façam essas análises. O SEMrush tem uma análise muito boa para isso, tá? No Search Console também dá para ver, se não me engano, falhou a memória aqui agora, de cabeça. Mas o SEMrush faz isso e, se eu não me engano, no Search Console a gente não consegue ver. Desculpa, pessoal, falei besteira. Páginas que apontam para páginas não seguras, tá? HTTPS para HTTP. O SEMrush faz isso e vocês vão conseguir analisar o site Bulb também. Então, pensem em ferramentas. Aí a necessidade de a gente ter algumas ferramentas que ajudam a gente a ganhar tempo. No homepage, a gente vai analisar a pesquisa de palavras-chave, ou seja, a gente vai fazer uma pesquisa para o nosso cliente, vai tentar definir palavras que são importantes para o negócio dele, para serem utilizadas no nosso planejamento estratégico. Vamos analisar a intenção de busca de cada palavra-chave. Hoje é muito importante isso, pessoal. Às vezes a gente tem uma palavra que a gente está tentando ranquear com um artigo e quando a gente vai ver, ela é a SERP, né, a página de resultados inteira, ela está com conteúdo transacional. Vou dar um exemplo. Melhores tênis de corrida. Se vocês fizerem uma pesquisa por melhores tênis de corrida e vocês verem que a primeira página do Google está repleta de páginas de categoria de produtos, não adianta tentar ranquear com o seu artigo que você não vai conseguir. Então é importantíssimo analisar a intenção de busca. A gente já falou sobre isso nos outros webinars aqui, tá? É um tópico também que pode ser detalhado com mais ênfase, mas analisar a intenção de busca é muito importante nos dias de hoje. Analisem os títulos e metadescrições, porque é importante vocês otimizarem esses elementos. O Screaming Frog ajuda vocês a analisarem isso de uma vez só, ele consegue rastrear, extrair todos. Consequentemente, você consegue aí ver o que está duplicado, o que está faltando, qual está excedendo o limite de caracteres. De novo, ganhando tempo com as otimizações. Analise as imagens, os URLs, o conteúdo das páginas, ou seja, não é só a frequência de repetição de palavras-chave, e sim, de novo, se o conteúdo responde às dúvidas dos usuários, se o conteúdo está endereçado para o público-alvo certo, enfim, todo esse tipo de análise. E também os links internos e os links de saída. Aqui muita gente tem esse conceito ainda de que, poxa, eu vou linkar para fora, vou perder PageRank. É um dos maiores mitos do SEO. Não é isso que acontece. Não vai perder relevância, você vai ganhar relevância. Porque quando você referencia o seu conteúdo, quando você referencia a sua fonte, você está ajudando o Google a entender melhor o seu conteúdo. Então não tenham medo de fazer referências a outros sites que complementam o seu conteúdo. É óbvio que você vai ficar fazendo links comerciais e tal, porque isso vai infringir as diretrizes e aí você vai acabar sendo penalizado. Mas, se vocês pensarem de uma maneira mais estratégica, analisando esses links, e quando eu digo também analisar, às vezes a gente pega muito cliente que está fazendo link para outros sites de maneira comercial. Às vezes a gente pega, o cliente acaba não confessando, mas a gente entende que é um link com conotação comercial e a gente pede, às vezes, ou para colocar o nofollow ou para até parar com esse tipo de link, porque ele acaba sendo passível de penalização. Então, é importante vocês não só analisarem para onde está indo o link, mas a conotação daquele link. Se ele tem um caráter comercial, muita atenção, porque isso pode dar probleminha. No conteúdo, né, na curadoria de conteúdo, analisem a canibalização, ou seja, se tem muita página sendo trabalhada com a mesma palavra, competindo entre si. Quando vocês fazem isso, vocês fazem uma unificação desse conteúdo, fazem uma melhoria disso, removem essa canibalização, vocês vão ver que vocês melhoram a sua performance. Isso aqui tem muito a ver com duplicidade de conteúdo, que muita gente também acha que é uma penalização, mas não é, não existe a penalização por duplicidade de conteúdo. Existe que você está diluindo a força das suas páginas. Por que ter 3 páginas falando sobre o mesmo tópico, quando você poderia ter uma super página falando sobre aquele determinado tópico? Entende? Então, olhem para isso. Análise de EAT, né, que é o Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness do seu conteúdo.
expertise, autoridade e confiabilidade. O seu conteúdo, por exemplo, o conteúdo no blog, ele é assinado por alguém que tem autoridade na área. O seu site fala, claro, sobre as políticas de privacidade, devolução de produtos, as áreas de contato estão bem estabelecidas, tem alguma relação com uma localidade física. Tudo isso é basicamente você mostrando quem é você, quem é a sua marca, quem é o seu cliente. Então, analisar esses elementos é muito importante. A gente vê, por exemplo, muitos sites, muitas plataformas de e-commerce que acabam colocando nofollow para esses links de política de privacidade, política de troca. Não façam isso, pessoal. Primeiro que não deve colocar nofollow em link interno, tá? Regra básica de SEO. Mas esconder essas páginas do Google, hoje ele busca essas informações. Então é importantíssimo vocês utilizarem hoje as suas páginas de quem somos, a empresa, política de privacidade, política de troca, no caso o e-commerce, né? Porque o Google está analisando isso, ele quer entender realmente se você está preocupado com o seu usuário, se você está oferecendo um bom serviço. Isso faz parte do IAT. É o mais básico, né? Erro ortográfico, se o conteúdo está performando bem, se tem um blog ou se não tem. Nem sempre é necessário. Tom de voz está alinhado com o manual da marca e se o conteúdo está alinhado com as personas. Será que a gente está escrevendo realmente para aquele nosso público o tom de voz, a narrativa do conteúdo, ela está realmente alinhada com o manual da marca? Isso é importante, isso ajuda muito ao seu conteúdo performar melhor. E, para fechar, análise de backlinks. Então, o que a gente precisa analisar? Qualidade dos links, frequência de aquisição. Por que eu digo isso? Se você vê que seu cliente, o seu site, o site que você está auditando, do nada ele tem um pico no número de backlinks, isso pode conotar duas coisas. Um, que tem alguém tentando tá, fazer um negative SEO com vocês, apontar links no intuito de fazer com que vocês percam relevância. Isso tem pouca efetividade, mas a gente já viu alguns casos aí que acaba acontecendo. Mas também, se você vê um pico de links no seu site que o cliente está fazendo alguma coisa assim, pode ser um indício que talvez ele tenha comprado algum link. Então é importante fazer isso, porque tem gente que acaba caindo ainda naqueles e-mails. Eu vendo tantos links que vai te ajudar no seu posicionamento. E tem gente que compra, então é importante vocês analisarem isso. Analisem o anchor text, tá? A frequência de repetição do mesmo anchor text, do mesmo texto âncora. Isso é importantíssimo hoje. Você não pode ter só links com a mesma palavra-chave. Tentem diversificar, tentem colocar o link numa frase, uma coisa maior, para evitar esse tipo de problema. Origem dos links, da onde vem os links do seu site, do seu cliente, dos seus concorrentes, ou do seu site. Se vem de blog, se vem de portal de notícias, se vem de parceiro comercial, enfim, tem várias classificações que vocês podem analisar aí. Analisem as páginas com mais links, essas são as páginas mais fortes do seu site, consequentemente você pode utilizá-las para estratégias de linkagem interna. Também analisem os links internos. Observem que tudo que a gente falou de link aqui, tudo com hrefs, tá? E o contexto dos links de saída, como eu pontuei agora de pouco. É importante vocês analisarem para ver se o seu concorrente, seu cliente, melhor dizendo, ele não está, talvez, indo contra as diretrizes de qualidade de links do Google, tá? Porque se o Google interpretar que que os links que ele faz para fora têm caráter comercial, ele corre um grande risco de sofrer uma penalização. Bom, então a gente agora parte para a parte do planejamento estratégico e tático do nosso projeto. A gente pegou, analisou todas as informações, agora o que a gente faz com tudo isso? Primeira coisa é definir os nossos quick wins, por onde a gente começa a trabalhar. Então eu trouxe 4 deles aqui que são os meus favoritos, que eu utilizo praticamente em todo o projeto. Identificar palavras com CTR abaixo da média, palavras posicionadas na segunda página, links em parceiros comerciais e links em menções à marca. Vou mostrar cada um deles agora. Primeira coisa, se vocês forem lá no Search Console, Nossa, vocês vão me desculpar, estou com uma sala aqui que está com barulhão, não sei se está atrapalhando, mas está indo bem. Se vocês forem lá no Search Console, na parte de consultas de pesquisas, vocês vão conseguir ver a palavra e a performance dessa palavra. Então, o que é um CTR abaixo da média? CTR é a taxa de cliques. Quantas vezes ela apareceu, dividido pelo número de cliques que essa palavra recebeu, vezes 100, por isso 2%. A gente pegou essa palavra aqui, ó, consultar score, está na posição 4,3
e um CTR de 2%. Isso, assim, de cabeça, eu sei que é um CTR que está abaixo da média. Então, eu tenho que analisar o que está acontecendo nessa página, que a minha palavra, apesar de ter um bom posicionamento, não está recebendo os cliques esperados para aquela posição. Então, o que eu faço? Eu utilizo como base o estudo do AWR, que ele faz uma análise de CTR para a posição média. Observem aqui que para a posição 4, nesse segmento, eu deveria estar recebendo mais ou menos 5, 6% de CTR, enquanto eu estou recebendo apenas 2%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, olhar a página de resultados, entender o meu resultado e tentar aprimorar o meu título, a minha descrição, tentar criar algo mais atrativo que chame mais a atenção do usuário e, consequentemente, eu recebo mais cliques. E também pensar em melhorar o posicionamento. A gente está sempre tentando buscar as primeiras posições. Outra é as palavras na segunda página. Eu gosto muito dessa análise do SEMrush porque ele já me traz todas as palavras que estão na segunda página de resultados, que assim, se o cliente nunca não passou por um processo de otimização e a gente identifica que tem palavras com alto volume de busca, palavras extremamente relevantes para o negócio, para a nossa estratégia, que já estão na segunda página, com um pequeno esforço em cima dessas páginas, eu consigo já um resultado rápido, ou seja, eu já vou conseguir trazer mais tráfego, possivelmente mais conversões, em um curto período de tempo. Então, quem pensa que SEO demora muito para dar resultados? Sim, os resultados mais exponenciais não vêm da noite para o dia. Consequentemente, há possibilidades de a gente conseguir resultados bons em um curto período de tempo. E trabalhar com essas duas estratégias que eu mostrei para vocês é um caminho. O outro é trabalhar com conquista de links e menções à marca. Nesse artigo que eu fiz para a SEMrush, eu falo em como conquistar os primeiros links em um projeto de SEO. Basicamente, vocês têm que fazer o quê? Fazer uma pesquisa pelo nome da sua marca, pelo nome do seu cliente, identificar se eles já foram mencionados em algum portal de notícia local ou em algum blog, em algum outro tipo de site que faça sentido vocês entrarem em contato e, de certa forma, falar, poxa, você mencionou a minha marca, por que você não faz um link de referência para esse conteúdo aqui que vai complementar o seu artigo? Então, é utilizar o que já tem, que já foi publicado e tentar conquistar um link. É um trabalho que tem que ser feito em larga escala, mas você consegue gerar links de valor para o seu negócio em um curto período de tempo, e esses links que têm uma boa influência no seu posicionamento orgânico. E aqui, como que a gente faz o planejamento tático de melhorias técnicas. Eu costumo exportar tudo para uma planilha, tá? Onde eu vou colocar todas as páginas que estão com erro na parte de tarefas, defino a prioridade, que a gente vai ver como que é definido isso, a gente define quem que é o responsável por aquela ação, colocamos uma explicação sobre o problema e como corrigir. Com isso, gente, a gente ganha muito tempo, a gente evita aquele problema de que quem já trabalha com SEO deve passar por isso direto, de que manda para o desenvolvedor, manda para a equipe de desenvolvimento da empresa e acaba não acontecendo porque o desenvolvedor sempre fala, mas isso não dá para fazer, mas isso não sei o que lá. Então, durante todos esses anos de trabalho, a gente já foi bastante calejado, né, em relação a isso, então a gente já coloca todas as informações para que a gente não tenha esse tipo de problema e com isso já tem as referências, fica fácil da gente dar vazão a essas melhorias técnicas. Outro ponto importante também é definir as palavras-chave. Observem que a gente não está só focando em volume de pesquisa. A intenção de busca, né, que é a classificação, se ela é informacional, se ela é transacional, as SERP features, ou seja, o que o Google traz na página de resultados para aquelas palavras, isso nos ajuda a nortear demais, não só a seleção de palavras corretas, mas também o que a gente precisa produzir, que tipo de conteúdo a gente precisa colocar na nossa página, no intuito de ter uma página mais robusta, que atenda às intenções de pesquisas e também tenha mais chances de aparecer bem posicionado. A gente usa o Google Sheets para isso, observem aí que isso faz com que a gente consiga ter um dinamismo maior no projeto, porque o cliente pode entrar ali e comentar, poxa, eu não quero essa palavra porque isso aí não faz sentido para a gente e tal. Isso é normal em um processo de início de trabalho, tá? A gente fazer uma listagem de palavras, o cliente fala assim, poxa, eu não quero trabalhar com essa, eu prefiro essa outra palavra, ou isso não tem muito a ver com o público que a gente está focando. Então, o grande segredo também, pessoal, é ter essa relação com o cliente, sabe? Né? Escutar o que o cliente tem para dizer, o feedback deles,
porque nós não somos, e nem muito longe disso, o dono da verdade. O cliente sabe muito mais do que a gente sobre sobre o produto deles, sobre o negócio deles, e, consequentemente, deem essa liberdade, sabe? Utilize essas ferramentas mais colaborativas que vocês vão ganhar também em termos de agilidade no processo. Uma vez que a gente tem toda a otimização, não otimização, melhor dizendo, nas palavras definidas, quais páginas a gente quer otimizar, a gente utiliza o dossiê mestre para preparar a otimização. O que nós fazemos? No processo de auditoria e planejamento, nós preparamos as 10 primeiras páginas do processo. Então, por meio dessa planilha, esse daqui eu vou compartilhar com vocês depois, tá, pessoal? Até vou alinhar com o Rafa depois de mandar para quem participou do webinar um kitzinho com todas essas planilhas, com todas essas ferramentas. Eu não tive tempo de prepará-lo ainda para mandar para vocês, mas porque eu estava customizando tudo, então acredito que entre hoje e amanhã eu já tenha isso. E aqui a gente prepara toda a otimização. Observe que a gente vai criar títulos, metadescrições, H1. Essa planilha é um pouco mais extensa, tá? Vocês vão ver que vocês conseguem definir as heading tags, as imagens, os links internos. E é um gabarito para vocês passarem para o seu cliente ou para as áreas internas que precisam aprovar antes de vocês fazerem a otimização na página. Com isso, vocês têm um controle maior do que já foi otimizado, do que não foi, e também conseguem criar já toda a otimização de uma maneira mais didática. Outro ponto também que eu vou compartilhar com vocês é o nosso template de otimização homepage. Ele é bem similar ao dossiê, mas ele permite que a gente defina os links internos, os links externos que aquela página vai fazer e também o conteúdo de cada página, como que vai ficar a otimização do conteúdo. Com isso, nós temos aí um trabalho bem mais elaborado de otimização, bem mais dinâmico para cada página. A gente manda uma dessa para o cliente aprovar ou para vocês trabalharem internamente. É uma maneira fácil de vocês documentarem todo esse processo. O dossiê de link building, onde a gente faz a listagem dos sites onde a gente quer conquistar links, definimos as pautas, definimos os assuntos, definimos como que a gente vai fazer a abordagem com os veículos, mapeamos o contato. Isso aqui ajuda a gente a ter um controle do nosso processo de link building. Ou seja, a gente consegue escalar a produção de uma certa forma, porque a gente, com a exportação dos dados, dos links dos concorrentes, por exemplo, do Ahrefs, a gente coloca nessa planilha, sai analisando esses links, essas páginas e sai definindo as estratégias. Consequentemente, a gente consegue ter um trabalho mais escalável em termos de link building. É um trabalhinho ainda assim bem manual, porque envolve a gente pegar, analisar o site, definir o que a gente vai falar com aquele determinado editor, com aquele jornalista ou com aquele dono de blog, por exemplo, porque sim, a gente ainda faz alguns links em blogs quando o blog faz sentido para a gente. Enfim, então com isso vocês conseguem ter uma documentação e aí um controle de todo o processo de link building e até mandar para o seu cliente falar, olha, já listamos aqui todos os links que vocês devem correr atrás caso vocês não tenham um trabalho contínuo com a gente. E para fechar toda essa parte de estratégia e tática, o nosso dossiê de content marketing, nosso dossiê de marketing de conteúdo, onde a gente vai definir desde os brand personas até as ideias de conteúdo. O mais importante aqui nessa parte de auditoria é definir algumas ideias de conteúdo para que o cliente já tenha um início de um projeto e saiba por onde começar o trabalho, tá? Então a gente define a pauta, a etapa, né, do funil, a keyword em foco. É um templatezinho aí bem conhecido, todo mundo usa mais ou menos esse mesmo template, mas a gente gosta de utilizá-lo dentro de um projeto de SEO porque o conteúdo é o que dá suporte a um bom trabalho de SEO e a gente já faz isso na fase de auditoria e planejamento para os nossos clientes. E para a gente fechar, priorização de tarefas. Como que a gente define, como que a gente organiza todo esse monte de ação que foi levantada, de melhorias que a gente precisa fazer? Eu utilizo uma metodologia que a gente documenta dentro de uma planilha, né? Onde a gente vai colocar a tarefa, quem é o responsável e a prioridade, que ela é definida de que forma? Ela é definida entre alta, média e baixa. Prioridade alta é uma ação que tem baixa complexidade de implementação e alto impacto nos resultados orgânicos. Um exemplo, otimizar os seus títulos. O título SEO é um dos elementos mais importantes, que tem mais impacto, e às vezes você não está fazendo isso bem, você consegue um ganho rápido e não é complexo. Prioridade média. Complexidade de implementação média e impacto mediano nos resultados, como por exemplo,
corrigir links internos com redirecionamento. Tem o seu impacto, não é de difícil implementação, mas é um impacto mediano. E alta complexidade, e a prioridade baixa, né? Alta complexidade de implementação e baixo impacto nos resultados orgânicos, como, por exemplo, os erros de rastreamento no Google Search Console. E para fechar mesmo agora, eu esqueci que eu tinha essa última parte, que é o gerenciamento do projeto. Como é que a gente organiza tudo isso? Nós, na Hedgehog, nós utilizamos uma metodologia que é o Scrum-Ban, que é uma mistura de Scrum com Kanban, onde nós definimos sprints semanais e organizamos as tarefas em execução ou sprint, né, que vai em validação e done. Então, é uma misturinha bem simples de Kanban com Scrum, onde nós temos os sprints e as tarefas definidas para cada um desses sprints, e uma vez que a gente executa, vai para a validação, depois da validação, vai para o done. Por que tem a validação importante? Porque muitas das tarefas precisam ir para o cliente para ele validar. Uma otimização de página, talvez uma implementação técnica. Na verdade, praticamente tudo que a gente faz tem que passar pela aprovação do cliente. E a ferramenta que a gente utiliza é o Monday. Já passei por Trello, já passei por Asana, e a gente caiu no Monday há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, e a gente decidiu migrar. Ela é muito boa porque ela integra várias ferramentas. Eu consigo ter o time tracking, que é muito importante para a gente, medir o quanto que a gente está gastando com cada tarefa. Vocês sabem que é um dos grandes desafios aí, quem é de agência e está escutando, sabe que isso é complicado para a gente definir custos, para a gente definir rentabilidade, para a gente definir o quanto tempo de gasto, mas principalmente para a gente controlar o tempo que é gasto em cada projeto. Para a gente é muito importante isso, acredito que para muita gente também seja. E o monitoramento que a gente faz via SEMrush, eu gosto muito do dashboard deles, porque eu consigo monitorar os domínios, né, que não necessariamente são os nossos clientes, mas os concorrentes, para ver o que eles estão fazendo. Se de repente eles têm um pico de tráfego orgânico, eu saber o que está acontecendo. Posicionamento, o site audit e mais uma série de outras ferramentas que eu consigo por meio desse dashboard. E os relatórios mensais, né, pessoal? A gente tem que aí, depois que o trabalho entra no recorrente, é importantíssimo a gente fazer esse trabalho de relatar o que está sendo feito, trazer os resultados, possivelmente corrigir rota caso não esteja dando certo. Então, todo mês a gente tem esse relatório que a gente passa para os nossos clientes. Eu utilizo o Data Studio para isso, a gente consegue integrar todas as ferramentas que a gente viu aqui hoje, todas não, vai. O Search Console, Analytics, SEMrush, tudo a gente consegue integrar, Google Sheets. Consequentemente, o que você faz? Você está automatizando seus relatórios. Todo mês, no dia 1º, eles se atualizam. Tudo que eu tenho que fazer é vir ali, colocar as tarefas que foram executadas e o novo plano de ação. Consequentemente, a gente ganha um tempo enorme. Antes a gente levava, sei lá, 1 hora, 1h30 para fazer um relatório. Hoje, em 20 minutos, esse relatório está pronto. E a ideia nossa é ganhar mais tempo ainda em automatizar, de não ter que realmente todo mês já gerar automaticamente. Mas isso é um sonho que a gente ainda está trabalhando em cima disso. E lembre-se, pessoal, o básico é avançado. São análises básicas, são ações básicas que levam aos bons resultados. Para fechar, eu lancei meu canal, então vou aproveitar para fazer um pequeno jabazinho aí. Quem quiser ver aí entrevistas com grandes profissionais do Brasil e muito em breve de Portugal e outros países do mundo dentro do SEO, dentro do marketing digital. Eu comecei o canal com essa sessão de entrevistas com especialistas, então eu entrevistei alguns carinhas aí, bem conhecidos aqui no Brasil. Estou aí em conversas com algumas pessoas de Portugal já também, possivelmente em breve teremos algumas entrevistas, mas a ideia é a gente também trazer mais, compartilhar mais conteúdo, tá? Eu falo de Jabá, mas vai ser um canal onde eu vou trazer tutoriais, eu vou trazer webinars. A ideia é realmente compartilhar todo esse meu conhecimento, experiência de SEO e aprender com vocês também por meio do canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Para quem ainda não me conhece, dá um Google, Felipe Bazon, vai ter umas referências legais. Quem quiser seguir nas redes sociais, tem o LinkedIn aí, o Twitter, o Instagram, meu blog, o blog da Hedgehog, onde a gente está aí com uma sessão de SEO News a cada quinzena, cada 15 dias, né? No dia 15, no dia 30 de cada mês, a gente solta o SEO News, que são as últimas notícias do Google. Esse mês tem bastante coisa já, a gente soltou uma agora, e hoje, ontem, né, já teve algumas notificações aí do Google, já um spoiler alert,
de quem está no featured snippet não vai mais aparecer na primeira página. Então, o Twitter está em pandemônio em termos de SEO, mas fiquem ligados, caso vocês queiram, é só assinar a newsletter que a gente também vai compartilhar muito conhecimento com vocês.